E nós vamos compartilhar essa noite, pode colocar o slide aí, por favor, para a gente começar um pouco a respeito da saúde do homem. Como nós estamos no mês de novembro, em que se faz a campanha, né, do Novembro Azul, nós vamos dar um enfoque maior na questão das doenças da próstata, que são diversas, mas desde as inflamações, o crescimento benigno da próstata e as doenças malignas, né, no caso o câncer de próstata, vamos estar compartilhando um pouco com os irmãos. Para quem não me conhece, me apresentar, né, meu nome é Warley, tenho 31 anos, sou médico há 7 anos, sou cirurgião geral e faço parte da equipe de urologia da Santa Casa. Sou cristão, graças a Deus tive o privilégio de nascer no lar evangélico, então desde o meu nascimento, durante a minha infância e até o início da adolescência, eu congregava na Igreja Assembleia de Deus e desde 2009 eu congrego com os irmãos aqui na Central do Barreiro. Amém? Antes da gente começar propriamente dito, se tiver como diminuir a luz um pouquinho, nós vamos passar, isso, muito bom. E aí nós vamos passar um pequeno vídeo de 1 minuto e meio para a gente iniciar. Pode liberar o som aí. Ô pai, o que é próstata? É o que, rapaz? Próstata. O que é próstata? É tipo uma glândula. Onde é que fica? Fica no... No dedo? Não, rapaz. Fica... como se aqui fosse as pernas, entendeu? Aí ele fica atrás do bigolim. E o que é o exame de próstata? É um exame. É o exame que se faz na próstata. Como é que faz? Você já fez? Um vídeo engraçado, né, mas que retrata a realidade da necessidade que se tem de ter mais informações, né, de se falar mais sobre o tema, indiferente das idades, porque sempre é tempo de aprender, né? E é louvável, né, a iniciativa da igreja quando se propõe a falar, né, para os irmãos a respeito desse tema, trazendo informação. Se puder deixar essa luz um pouco mais baixa, porque incomoda um pouco. Obrigado. Os irmãos estão me enxergando bem aqui? Amém? Então, obrigado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem. E a gente falando de saúde... antes, o irmão Gilberto, né, pediu para avisar o seguinte. Os irmãos da recepção estão com alguns papeizinhos lá. No final, nós vamos abrir espaço para perguntas e dúvidas. Se alguém, né, preferir escrever de forma não identificada, ou às vezes a pessoa, né, tem algum constrangimento em falar em público, pode deixar com os irmãos lá, dobradinho, que vai ser encaminhado aqui e a gente vai procurar esclarecer as dúvidas. Quando a gente fala de saúde, a Organização Mundial de Saúde, ela define, né, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de enfermidade. Então, nós temos saúde se o nosso corpo físico estiver bem, se a nossa mente, o nosso emocional estiver bem, e a parte social também. Eu acrescentaria aqui, né, a parte espiritual, que é muito importante. Então, temos que ter a saúde em todas essas áreas. A palavra diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem
do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então está aí nos provando que o pó da terra, nosso corpo, o fôlego de vida fala do espírito, e a alma, que é o centro das nossas emoções. E lá na carta, aos Tessalonicenses, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar mais a respeito do corpo. O salmista diz lá: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. A nossa vida é breve, A nossa vida é breve. E para todos nós, viemos do pó e ao pó retornaremos. Mas eu tenho certeza que todos nós queremos ter uma vida longa e uma vida com saúde. E a palavra nos diz, voltando ao texto lá, que tanto nosso ser integralmente, tanto o nosso espírito, quanto a nossa alma, quanto o nosso corpo, devem ser plenamente conservados. Isso eu entendo que, por sermos templo do Espírito Santo, devemos ter um cuidado especial também com a nossa saúde, com a saúde do nosso corpo. Bom, está aí uma fundamentação bíblica para tudo que vamos falar, E falando de vida, de saúde, de vida longa, quais seriam, eu pergunto a vocês, os fatores que influenciam a duração da nossa vida? São vários. Destacaria, em primeiro lugar, fatores genéticos. Nós carregamos e herdamos da parte dos nossos pais os genes que trazem informações acerca do nosso corpo. Então, as doenças que são mais frequentes na sua família são as doenças que você tem mais chance de ter. Tem famílias que as pessoas, de certa forma, morrem cedo. Outras famílias, há muita longevidade. E isso é a influência da genética. Os fatores ambientais. Obviamente, uma pessoa que vive num contexto de falta de saneamento básico, em meio a doenças, a esgoto, a animais, esse ambiente, ele pode influenciar de forma negativa na saúde da pessoa, trazendo doenças. Fatores externos, que hoje é um grande problema que nós temos, principalmente nos centros urbanos. A pessoa é saudável, não tem nenhuma doença, não trata de nada, mas de repente, por fatores externos, um acidente, a violência urbana, uma briga, um assassinato, a pessoa de repente está com a saúde debilitada, inválido ou até mesmo morre. Mas o que nós vamos falar aqui principalmente é dos fatores comportamentais, dos hábitos de vida que temos, porque a nossa alimentação influencia na nossa saúde, a prática de exercício físico influencia na nossa saúde, são importantes, e principalmente atitudes de prevenção e a avaliação periódica de saúde. Os antigos já diziam, o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Atitudes de prevenção. E praticamente todas as doenças do corpo humano, quando se descobre em uma forma mais precoce, quando se descobre de uma forma mais rápida, as possibilidades de tratamento e as possibilidades de cura ou de controle daquela doença são melhores. Por mais que ninguém de nós queiramos ter uma doença, mas descobrir um problema antes ou mais precoce sempre será melhor do que postergarmos. Isso aqui é só a título de curiosidade, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando. A expectativa de vida do brasileiro. Em 1940, em média, o brasileiro vivia em torno de 45 a 50 anos. Com o passar dos anos, a melhoria das condições de vida, a melhoria, o avanço da medicina, hoje, o que nós vemos é que se vive muito mais. Em torno de 75, 79 anos, a média do brasileiro. Mas um dado muito interessante é isso daqui, As mulheres, elas vivem cerca de 7 a 8 anos
a mais, em média, do que os homens. E isso tem muita explicação em cima disso daqui. Por quê? 79 contra 72. Em geral, as mulheres se cuidam mais da saúde, são mais prudentes. Muitas vezes se brincam, mulher, para dirigir e tal, tem muita piadinha. Mas os acidentes mais graves que ocorrem, normalmente, são os homens que estão no volante, por conta de imprudência, por conta de negligência, né? As mulheres vão com mais frequência ao médico. Se eu perguntar aqui nessa noite, nós estamos quase no fim do ano, né, mês de novembro, quantos homens que sem sentir nada durante esse ano já foi ou uma consulta com o clínico, ou o cardiologista, ou o urologista para fazer um exame de rotina, né? Eu tenho certeza que se eu fizesse essa mesma pergunta no encontro das mulheres, o número seria maior, porque isso é um dado real. E tudo isso se traduz, de certa forma, no motivo porque as mulheres vivem mais, dentre outros motivos. Então nós, os homens, né, precisamos cuidar melhor da saúde, e isso inclui avaliações de saúde de rotina. E esse é o objetivo nosso nessa noite, é falarmos para os irmãos e estimular a cada um a cuidar da saúde. Poderíamos falar de inúmeros problemas que são muito frequentes, e eu tenho certeza que dessa lista de problemas aqui, vários dos irmãos aqui devem ter alguma dessas coisas. Pressão alta, que é a hipertensão arterial, diabetes, que é o problema de glicose, né, alterada no sangue, dislipidemia, que é quando o colesterol ou os triglicéridos estão elevados, e isso aumenta o risco de ter um infarto, de ter um derrame e outros problemas. A obesidade, que é crescente, sedentarismo, tudo isso são problemas de saúde que atingem tanto o homem quanto mulheres, e nós precisamos ter um cuidado contra essas questões, que são as doenças, né, muito prevalentes, que ocorrem com muita frequência. Mas hoje nós vamos, como nós temos o tempo limitado, nós vamos focar nos problemas da próstata. Bom, se vamos falar de próstata, igual nós vimos o videozinho lá, né? O garoto pergunta, pai, o que é próstata? Nós vamos falar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem, então, o que é a próstata. Aqui tem um desenho do corpo humano, vou tentar explicar aqui para os irmãos. Nós temos aqui a bexiga é o órgão responsável por armazenar a urina. Os rins produzem e manda para a bexiga, e todo mundo sabe que a bexiga armazena a urina. No homem, assim, quando você vai urinar, né, a urina, aqui está o canal da urina. Antes de entrar no pênis, para sair para o exterior, o canal, a uretra, ela passa por dentro de um pequeno órgão chamado próstata, que é o nosso motivo aqui essa noite. O tamanho normal da próstata, em média, né, varia entre o tamanho de uma castanha e o tamanho de um limão bem pequenininho. O peso aí, se fosse retirá-lo do corpo humano, entre 20 a 30 gramas. É um órgão pequeno. E aí, o que acontece? Aqui uma figura um pouco melhor. A urina, antes de passar, se dirigir ao pênis, ela passa aqui no meio desse órgão, que é a próstata. Qual que é a função da próstata no corpo? Basicamente, ela tem duas funções. A função principal, ela participa da parte reprodutiva. Por quê? Quando o homem ejacula, né, o esperma, ele é constituído de 3 partes. Tem a parte dos espermatozoides, que são os gametas que vão se unir ao óvulo, né, na hora da fecundação, para gerar um novo ser, que vem dos testículos, através desse canalzinho aqui, chamado ducto deferente. Quando a pessoa faz aquela cirurgia, né, de esterilização masculina, que é a vasectomia, é esse canalzinho aqui que ele é cortado e ligado para que o homem não tenha mais filhos. Só que o espermatozoide mesmo, de tudo aquilo que o homem ejacula, que em média, o normal aí é em torno de 3 a 5 ml, vai depender de vários fatores, apenas 5% vem aqui do testículo, que é os espermatozoides. Ele vem aqui e nesse local aqui, se junta, né, ao espermatozoide secreção da próstata, que representa mais ou menos 30%
do que está ali no esperma, e a grande parte do esperma, que é aí 60%, 65%, na verdade vem de também um pequeno órgão que fica atrás da próstata, que é menor ainda que ela, mas que ela produz essa secreção, que são as vesículas seminais. Não vamos confundir com aquela outra vesícula que nós temos, que é a vesícula biliar, que fica aqui próximo do fígado, que não tem nada a ver com essa vesícula aqui. Então, esses órgãos, tanto a vesícula quanto a próstata, eles produzem substâncias que vão permitir com que o espermatozoide, que é o sentido da vida, no sentido da reprodução, para que ele sobreviva dentro da vagina e do útero da mulher, para que ocorra a fecundação. Então, esses dois órgãos, essas substâncias, elas neutralizam o pH mais ácido da vagina, do órgão genital feminino, e também tem nutrientes que vão permitir que o espermatozoide sobreviva, às vezes, até 48 horas, 72 horas depois de ejaculado, isso dentro do corpo humano, porque fora ele não dura esse tanto. Então, deu para entender qual que é a função da próstata? Então, principalmente, ela faz parte do sistema reprodutivo, na medida que a secreção dela é importante para a sobrevivência dos espermatozoides e, assim, ter uma fecundação. Uma outra função que a próstata exerce é um auxílio no controle da urina. Por quê? Quando a urina sai da bexiga, antes de ir para o pênis, conforme eu falei, ela primeiro passa aqui. E a próstata exerce um pouco de pressão ali no canal, de forma que ajuda a controlar a urina. Por isso que quando a pessoa tem que fazer a retirada da próstata completa, pode ter um pouco de dificuldade depois de controlar a urina. Mas não é só a próstata que faz isso. Tem outros músculos aqui na região, que não estão no desenho, né? Mas ela auxilia. Então, normalmente, os sintomas que a próstata pode dar está relacionado com essas duas áreas e muitas vezes se reflete muito na urina, conforme eu vou explicar para os irmãos. Quais são os problemas, de que forma que a próstata, né, pode adoecer? Para a gente ser resumido, né, e prático, basicamente, né, os mais comuns. Primeiro, a prostatite, que é uma infecção, uma inflamação da próstata. A hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento benigno da próstata, que é diferente do câncer de próstata. Toda vez que nós utilizamos a palavra câncer, nós estamos falando de um problema maligno. Se você fala tumor, existem tumores benignos e malignos, mas a palavra câncer sempre fala de um problema de comportamento maligno. Vale a pena lembrar que quando a gente fala câncer, é diferente um câncer que dá na tireoide, no pulmão, no rim e na próstata. Da mesma forma que quando eu falo cachorro, nem todo cachorro é igual. Tem o poodle, que é bonzinho, e tem o pitbull, que é bravo. Então, o câncer, ele é diferente em diferentes órgãos, e o câncer também, mesmo dentro da próstata, que nós vamos falar, tem 5 graus diferentes, e isso muda várias coisas, e são agressividade de tumores diferentes. Então, essa observação é sempre importante a gente colocar. Então, vamos falar rapidamente da prostatite, que é a inflamação da próstata. A prostatite, ao contrário daqueles outros 2 problemas que nós vamos falar a seguir, ela pode acontecer em homens adultos de todas as idades. O crescimento benigno da próstata e o câncer da próstata ele é mais comum em homens mais velhos, principalmente depois dos 50 anos. Isso vai sendo mais frequente, a chance aumenta. A prostatite pode acontecer com 35, 39 anos, 40 e poucos, pode acontecer. Normalmente, o sintoma da prostatite, a pessoa estava tudo bem e, de repente, dentro de alguns dias, ela passa a ter muita dor, ardência, dificuldade para urinar, pode até mesmo ter febre e, frequentemente, junto com a prostatite, vocês lembram lá no desenho, né, que a bexiga e a próstata, elas estão muito próximas. Então, normalmente, quando o homem tem a prostatite, normalmente junto ele tem uma infecção de urina. Então, frequentemente, o exame de urina dá alterado, porque ocorre uma inflamação na região que também afeta a urina.
E os sintomas da próstata que ocorrem são esses aqui. Normalmente, é um quadro limitado, a pessoa tem que tomar um antibiótico para combater aquela infecção, igual quando a gente está com infecção de garganta, toma um antibiótico, trata e pronto. Então, não tem muito o que falar da prostatite. A hiperplasia prostática, que a gente fala popularmente, que é o crescimento benigno da próstata. Normalmente, ela acontece após os 50 anos. Eventualmente, a gente vê alguns homens um pouco mais cedo, a partir de 45, mas é bem raro a gente ver alguém apresentando isso aqui antes dessa idade. É caso de exceção. O que vem a ser isso? A próstata, de modo geral, ela cresce durante a vida inteira. Então, se a gente comparar a próstata de uma pessoa de 30 anos e uma de 80, em média, o grupo, os homens de 80 vão ter a próstata maior do que os de 30, porque há esse crescimento durante a vida. Mas quando esse ritmo de crescimento, que é muito lento e muito devagar ao longo da vida, ele fica acelerado, né, ele cresce além do que seria normal pela evolução da idade, isso é hiperplasia da próstata, crescimento benigno da próstata. Mas esse quadro aí, ele não acontece de uma hora para outra, como acontece quando a próstata inflama. Ele é um aumento progressivo, lento da glândula, dentro de, normalmente, alguns anos. Vai crescendo e, de repente, e aos poucos, na verdade, começa a apresentar sintomas que podem, com o passar do tempo, irem só piorando. Normalmente, os sintomas desse problema, do crescimento benigno da próstata, ele se reflete na urina. Quais são os sintomas? Veja, aqui nós temos um desenho que é parecido com aquele, né, da próstata. O canal da urina, na hora que sai, passa pela bexiga, ele passa pela próstata. Quando a próstata é normal, o canal ele está também no tamanho normal. À medida que a próstata vai crescendo, esse problema, a próstata cresce muito na região central dela. Então, ela começa, vocês estão vendo a setinha aqui, começa a comprimir o canal da urina. Então, o canal da urina, digamos de uma forma simples, que era mais ou menos isso, ele vai sendo apertado e esse estreitamento relativo do canal da urina vai trazer alguns sintomas, né? Aqui uma outra figura mostrando a mesma coisa. Quais são os sintomas desse problema? O jato da urina começa a ficar fraco. Veja, normal, se você comparar um rapaz de 20 anos e um senhor de 60, 70, é natural que haja uma diferença. Muitos de vocês, que já são mais velhos, mais experimentados, vão lembrar, olha, quando eu era novo, a potência, a força da minha urina era maior. E isso é normal de acontecer. Só que quando a gente fala esse jato fraco, reduz bastante. Né? Tem homens que falam assim, olha, doutor, quase que eu estou mijando no meu pé, porque está bem fraco. Às vezes tem gente que fica só pingando, demora muito para o xixi sair. Chega lá, esse sintoma de agitação, chega lá para urinar, para lá e o xixi custa começar. Isso não é normal. Às vezes tem que fazer esforço, fazer força para o xixi sair ou o resto, o final da urina sair da bexiga. Sensação de esvaziamento incompleto. Engraçado, eu vou ao banheiro, urino, a hora que eu volto parece que não saiu tudo. Por quê? Porque a próstata está comprimindo e dificultando com que a urina seja completamente eliminada. E por conta disso, que a eliminação não é completa, às vezes a pessoa acaba indo com uma frequência ao banheiro aumentada. E uma das coisas que mais incomoda, né, que é queixado, é levantar muitas vezes para urinar. Não tem um número certo. À medida que a pessoa vai envelhecendo, acaba sendo normal, às vezes, levantar uma vez, 2 vezes. Mas tem gente que fala, doutor, eu levanto 6 vezes à noite. Não é normal. Não é normal em hipótese alguma. 3, 4 vezes já está alterado. Né? E pode também ter algum reflexo na parte da potência sexual. Então, como é que a gente trata? Quem está com esses sintomas deve procurar auxílio médico, porque existe tratamento. E o que acontece? Se a pessoa for deixando
de certa forma, essa alteração na próstata pode trazer reflexos, com o passar de alguns anos, negativos na bexiga. Por quê? A bexiga ela começa a ter que fazer uma força maior para eliminar a urina, porque a próstata está comprimindo o canal. E isso não é saudável. Isso pode, depois de um tempo, trazer alguns problemas na bexiga, que não é, vamos dizer assim, o foco nosso, para a gente ser mais objetivo. Esse problema do crescimento benigno da próstata, a gente pode tratar ele de algumas maneiras. Com medicamentos, que sempre é a forma inicial, a forma preferível de tratar. Existem medicamentos que dão uma relaxada no canal, então o canal volta, vamos dizer assim, ele fica um pouco mais relaxado para a urina poder sair. E dependendo do homem, dos exames, do tamanho da próstata, existem medicamentos que já passam a atuar na próstata para impedir que ela cresça mais do que dentro dos próximos anos, e para segurar o crescimento da próstata e para aquele problema não se agravar. De qualquer forma, muitas vezes a pessoa toma remédio, não tem uma boa resposta e às vezes é necessário fazer cirurgia, que basicamente são dois tipos. Tem a cirurgia que se faz através do canal da urina, então a gente introduz um aparelho pela uretra e vai lá naquela região da próstata e faz uma raspagem de forma que alarga o canal naquele local para a urina poder passar de forma satisfatória. Mas se a próstata cresce bastante, é igual eu falei para vocês, em média o tamanho da próstata é 20 a 30 gramas. Isso, quando a pessoa faz um ultrassom, isso é possível ter uma estimativa. Tem gente que às vezes chega com próstata de 120, 150 gramas. Às vezes, quando é muito grande, a raspagem não é eficiente. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia com corte para retirar aquele miolo da próstata e deixar o canal mais largo para a urina poder passar com mais facilidade. Tudo bem até o momento? Então, agora nós vamos falar do nosso foco maior aqui, que obviamente, por ser uma doença maligna, é o que vai preocupar mais. Aqueles outros problemas, normalmente, a pessoa tende a procurar atendimento porque incomoda. Eu listei para vocês todos aqueles sintomas, né? Dificuldade para urinar, jato fraco e tudo mais. O grande problema do câncer de próstata é que, na maioria dos casos, quando ele vai trazer algum sintoma, ele já está numa fase mais avançada, cujo tratamento costuma ser mais complexo. Então, aí é que está a contradição, porque é normal, da maioria das pessoas, procurar o médico quando está sentindo alguma coisa. Tem algo me incomodando, eu vou procurar ajuda, eu vou tratar aquilo que está me incomodando. Mas no caso do câncer de próstata, o alerta que a gente deixa é que não dá para esperar. É realmente a máxima de que é necessário prevenir antes que a situação piore. O câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente no homem, só perde para o câncer de pele. A cada 7 minutos, um homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata. E, de certa forma, isso é a estatística mundial, né? Um óbito pela doença a cada 40 minutos. 25% dos pacientes que têm o câncer de próstata acabam morrendo por conta dele. E 20% dos pacientes, porque não fazem um exame preventivo ou por outros fatores, acabam sendo diagnosticados numa fase mais tardia. Agora, o que eu queria destacar é o que eu deixei aqui em negrito, que é: quando os sintomas começam a aparecer, gravem bem essas 3 frases, 95% dos casos já estão em fase adiantada. Não é possível prevenir a doença. É importante, eu vou explicar com calma essa frase para que não gere confusão. Veja, não existe alguma coisa que você possa fazer para que o câncer de próstata não apareça no seu corpo. Chá disso, chá daquilo, minha avó, o povo lá do interior tem um remedinho novo. Não existe nada pela medicina comprovada que você possa fazer e que você vai prevenir que ele apareça no seu corpo, que é o que a gente chama
de prevenção primária. O problema, de fato, não acontecer. Isso não existe, mas é possível a gente, com a prevenção secundária, que na verdade, o que a gente chama de prevenção secundária? É o diagnóstico precoce, é possível a gente diagnosticar ele numa fase bem inicial, cujo tratamento é mais simples, cujas chances de sucesso são maiores, cuja possibilidade de problemas decorrentes do tratamento, como incontinência urinária e impotência sexual, são menores do que quando o problema já está mais agravado. E as chances de cura são de mais de 90% quando se é diagnosticado de forma inicial. A estimativa é que esse ano 68 mil homens aproximadamente serão diagnosticados até o final do ano, né, com câncer de próstata. Isso dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Porém, se a gente pensar ao longo das últimas décadas, né, a mortalidade, ou seja, quantas pessoas que morrem pelo problema tem só diminuído, justamente porque o tratamento está cada vez mais avançado. O câncer de próstata, voltamos aqui ao desenho da próstata. Aquele problema do crescimento benigno da próstata, normalmente ele acontece mais nessa parte amarela aqui da próstata, que é a parte central da próstata, e por isso comprime o canal da urina. O câncer de próstata, ele é diferente. Ele já tende a acontecer na parte mais externa, mais periférica da próstata. Aqui tem uma figurinha mostrando o câncer. Então, por isso que ele demora a apresentar sintoma, porque ele começa aqui e fica quietinho. Só quando ele cresce e chega aqui no canal para comprimir e apertar, é que já dá sintoma. Mas nesse momento, ele já está de um tamanho significativo. Então, normalmente o câncer de próstata ele não dá sintoma na fase inicial. E é justamente na fase inicial que é o melhor momento de tratar. Então, quais são os fatores de risco, quais são as condições, as situações que aumentam a chance da pessoa ter o câncer de próstata? Em primeiro lugar, a idade. Ou seja, quanto mais velho a pessoa vai ficando, maior a chance. Na faixa etária dos 40, é bem raro, e vai aumentando a proporção de 1 para cada 103, depois 1 para cada 8, acima na faixa de 60 a 79, estatisticamente. Pessoas da raça negra têm mais chance de ter o câncer de próstata. Como o Brasil é um país muito misturado, né? A gente sabe que a gente tem a origem europeia com africana, com os índios. Quando a gente fala de raça negra, obviamente quem tem a pele literalmente negra, não precisa de explicar mais, mas quem às vezes, nem olhando assim, nem é negro, mas tem a descendência, o pai, a mãe, porque às vezes a pessoa até bem clarinho, mas o pai e a mãe é da descendência, né? É mais da raça negra, então essa pessoa está incluída nessa situação. A história familiar é aquilo que a gente falou, a genética, e isso é bem comum para muitas doenças. Se você tiver, e aí a gente dá valor, o parente de primeiro grau. O que é o parente de primeiro grau que vai importar aí? É o pai e os irmãos. Se o seu pai teve, você tem 2 vezes mais chance de ter do que uma pessoa que não tem nenhum caso na família. Agora, se teve o seu pai e o seu irmão mais velho, a sua chance já aumentou 5 vezes. Apresentou 3 ou mais pessoas, já passa para 11 vezes. Então, é uma situação que tem casos na família, você tem que se cuidar mais, porque a chance é maior. Pessoas que têm uma dieta, né, muito rica em gordura e carne vermelha, isso não tem um dado estatístico do qual que é o percentual que aumenta as chances. Mas sabe-se que esse tipo de dieta rica em gorduras e carne vermelha aumenta a chance. Como é que se sabe isso? De acordo com os hábitos de população. Então, em locais, em países cujo a dieta é mais mediterrânea, produtos mais naturais, a incidência do câncer de próstata é menor.
e em locais em que o povo tem o costume de comer muita gordura e muita carne vermelha, acaba, comparado com outros países, tendo mais índice. A obesidade, né, também é um fator de risco, que a obesidade ela influencia em várias questões no corpo. E a testosterona, o uso da testosterona também aumenta a chance, ok? Isso eu já comentei. Então, não tem muito falar, olha, qual que é o remédio que eu posso começar a tomar a partir de hoje para eu não ter o câncer de próstata? Não existe. Qual que é a folha, o alimento? Não existe. Mas existe o diagnóstico precoce. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre ele nesse momento. Para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, nós utilizamos basicamente de forma inicial, né, duas coisas. O exame de sangue, que é chamado PSA, então é a dosagem no exame de sangue, e o toque retal. Se há alguma suspeição pelo exame do toque que o médico faz, ou pela alteração do valor do PSA, existem outros exames, como a biópsia da próstata, que às vezes é necessário fazer. Hoje nós já temos de alguns anos para cá uma tecnologia mais nova chamada ressonância nuclear multiparamétrica, que está auxiliando muito no diagnóstico. Tem outras ferramentas que isso a gente não vai detalhar aqui, que em caso de alguma alteração, o seu médico vai te orientar. Pois bem, a Sociedade Brasileira de Urologia, baseado em todos os estudos que existem, baseado também em recomendações das sociedades americana e europeia, hoje o que a gente fala? Qual que é a orientação que eu deixo aqui para vocês? Qualquer homem, após 50 anos, é obrigatório, digamos assim, se você quer cuidar bem da sua saúde, o exame do toque e do exame do PSA. Mas, se você é da raça negra, tem descendência negra, tem casos na sua família, tem aqueles fatores de risco que a gente passou lá atrás, né, que são esses aqui, aí você deve começar mais cedo, a partir de 45 anos. O exame do PSA, o que é esse exame do PSA? É um exame que se colhe, né, é uma dosagem no sangue. A próstata, ela produz várias substâncias, conforme eu falei com vocês, que saem no esperma, mas esse PSA, ele tem ele presente no esperma, mas uma parte dele é lançada no sangue. E a partir dessa substância que a próstata produz e lança no sangue, a gente consegue ter algumas informações sobre a próstata. Uma informação muito importante: você vai fazer seus exames. Se você fizer o exame do PSA, oh meu Deus, veio alterado. A primeira coisa que eu já quero orientar você tem que saber que não é apenas o câncer de próstata que altera o PSA. Então, se por acaso um dia você fizer o exame do PSA e ele vier alterado, não se desespere, porque tem que ser analisado por que o PSA está alterado. Uma das causas possíveis é o câncer de próstata. Mas quando a próstata cresce, aquele crescimento benigno, como ela vai aumentando, proporcionalmente o exame do PSA no sangue também aumenta. E aí você, na consulta médica, tem formas da gente diferenciar isso daí, né? O exame do toque retal é uma orientação importante. Quando você for fazer o exame do PSA, você deve ficar 3 dias antes, 3 dias de abstinência sexual, não ter relação, não ter masturbação, porque a ejaculação aumenta então a taxa desse PSA no sangue. Você deve evitar situações que trazem algum tipo de trauma aqui na região das virilhas. A alteração não é grande, mas tudo aquilo que pode, de alguma forma, trazer alguma confusão no exame, a gente evita, né? Então, trauma na região, o próprio exame do toque, você foi no urologista hoje, fez o exame do toque e ainda não fez o exame de sangue, a gente pede, daqui 3 dias em diante você colhe o exame, para que o toque às vezes também pode dar uma pequena alteração no PSA naquele momento, porque ao fazer o toque acaba que um pouco mais de substância é liberada na circulação.
Então, assim, o PSA é essa substância que a próstata lança no sangue, ela é importante para a gente fazer vários diagnósticos, mas é importante saber que não é apenas o câncer de próstata que altera o PSA. O valor do PSA ele varia com a idade. Eu não pretendo dar muito enfoque não, porque é importante que você veja caso a caso com o seu médico, mas a gente diz que, em geral, a partir de 2,5 ele já é um exame alterado, mas que como a gente sabe que à medida que a pessoa vai envelhecendo, a próstata cresce um pouquinho a cada ano e o PSA também vai aumentando um pouquinho, a gente tem um pouco mais de liberdade, ou seja, para pessoas mais velhas, acaba que, em geral, quando a pessoa é muito nova, a partir de 2,5 já está um pouco alterado e, dependendo da idade, a partir de 4. Isso, obviamente, não é uma coisa que vocês precisam preocupar em saber. O mais importante da nossa mensagem hoje aqui é a importância de fazer o exame, levar para o seu médico vai analisar de acordo com os seus problemas de saúde, de acordo com a sua idade, se aquele exame está normal ou não. Interessante que esse exame de PSA, que hoje eu acho que a maioria dos homens tem alguma ideia, já ouviu falar nessa palavra, o exame do PSA. Mas é um exame que ele só foi descoberto em 1980 e começou a ser utilizado a partir de 1990 em diante. E quando ele começou a ser utilizado, ele foi muito importante porque ele aumentou muito a quantidade de diagnósticos do câncer de próstata. Inicialmente deu aquele boom, mas houve um reflexo positivo porque depois do uso do PSA, como a partir do PSA muitos homens passaram a ser diagnosticados mais precocemente o câncer de próstata e começaram a tratar numa fase inicial cujo resultado do tratamento é melhor, a gente viu que nos últimos anos a mortalidade pelo câncer de próstata reduziu significativamente. Então foi um exame que surgiu que foi muito importante para a avaliação da saúde do homem, esse exame do PSA. E agora é o tão temido exame do toque. Gostaria de esclarecer, gente, que é uma vez por ano só, viu? Quem estiver indo mais de uma vez por ano tem alguma coisa errada aí. Exatamente, não leve flores para o médico. Seguinte, o exame do toque, ele é muito importante. Como os órgãos são vizinhos, veja bem, aqui é aquela figura da bexiga, o canal da urina, a próstata, mas logo atrás da próstata está passando a porção final do intestino, que é o reto. Aqui está o ânus. Então, através do ânus, o médico consegue examinar a próstata. Por quê? Porque a parede do intestino é muito fininha. Eu posso me palpar aqui sem camisa, é claro que é melhor. Mas vocês concordam que para eu palpar aqui minha barriga, se tiver um caroço aqui, a camisa ela pouco atrapalha. Então é isso, é como se essa camadinha do intestino aqui ela atrapalha pouco. Então a gente no exame do toque, a gente quase que está olhando a próstata diretamente. Através do exame do toque a gente consegue ver, estimar mais ou menos o tamanho da próstata, se a consistência dela, a consistência dela é uma consistência normal, se ela está mais firme, se ela está mais amolecida, se existe alguma irregularidade, algum caroço na superfície da próstata. Então o exame do toque ele fornece muitas informações. Se esse exame da próstata ele é doloroso, porque assim, uma coisa é o desconforto que existe do exame do toque, mas é diferente, o desconforto, provavelmente quem já fez o exame, o que os pacientes nos relatam que é diferente. Por quê? Por exemplo, quando a gente palpa, aperta a próstata, não é normal doer. Normalmente quem está com a próstata inflamada, o aperto da próstata é doloroso. Então tem várias informações ali que a gente, como médico, analisa no exame do toque. Mas o mais importante para falar para vocês por que o exame do próstata é tão importante, porque tem muita gente que fala assim, olha, e às vezes chega, quer cuidar da saúde, chega no consultório e fala, doutor, vou fazer o seguinte, eu vou fazer
o exame do PSA. Se meu exame do PSA vier normal, beleza. Se ele vier alterado, aí a gente vê o que dá, a gente faz o toque, faz o exame que precisar. Mas aqui está a informação importante, porque 20% dos casos, a pessoa pode ter o câncer de próstata, pode ter um nódulo, um caroço, que a gente percebe ao exame do toque, e o PSA está normal. Então, assim, em média, uma pessoa que faz só o PSA e não faz o toque, ela tem uma chance de 20% de ter um problema que poderia diagnosticar e não está sendo diagnosticado. Deu para entender? Então é muito importante. Então a avaliação da próstata é importante fazer o exame de sangue e o exame do toque. E uma vez, né, se deu alguma alteração, o seu médico vai seguir aquela investigação. Então, o PSA deu alterado, é câncer? Não significa, pode ser outras coisas. Olha, o médico fez o toque, falou que achou que a minha próstata está um pouco mais endurecida que o normal, que tem um carocinho. Necessariamente isso é câncer? Não, não. Tem outras alterações, mas tendo alguma alteração é necessário seguir outros exames, que eu já citei, e um dos mais importantes na sequência é a biópsia da próstata, que através de um aparelho de ultrassom tira alguns fragmentinhos da próstata para analisar, e é só esse exame que confirma mesmo ou exclui a presença de câncer. Obviamente vai fazer, né, essa biópsia mediante a indicação médica e se tiver alteração naqueles exames. Então é o seguinte, o câncer de próstata, uma vez diagnosticado, a gente tem várias formas de tratamento. Eu falei para vocês que hoje nós temos classificado 5 graus de agressividade do câncer de próstata. Quando ele é muito inicial, que é o grau 1, ele, dependendo da situação, tem uma lista de coisas que a gente tem que checar para ver se isso é viável. Ele pode ser até observado no sentido de repente, a pessoa não precisar de tratamento naquele momento e acompanhar, se ele tiver alguma evolução, fazer o tratamento. Mas em grande parte, né, das situações, o tratamento mais indicado é a cirurgia. A cirurgia radical, o que significa isso? A gente tira a próstata e aquelas vesículas seminais que ficam bem coladinhas da próstata, e aí faz uma ligação do canal da urina direto na bexiga. Essa é a cirurgia da prostatectomia. Tem pessoas que às vezes têm muitos problemas de saúde, tem um risco, né, muito grande, porque já teve infarto, tem diabetes, tem hipertensão, tem um monte de coisa que o risco da cirurgia é grande. Então, às vezes, a gente encaminha essa pessoa para fazer uma radioterapia. Há outras pessoas que, às vezes, mesmo fazendo a cirurgia, precisam de completar o tratamento com a radioterapia. Então, aí, em relação ao tratamento, existe uma diversidade de possibilidades, que aí é caso a caso, de acordo com o grau, a localização do câncer, a idade, os problemas de saúde, tudo isso vai influenciar o tratamento do câncer de próstata. Então, a mensagem de hoje é: precisamos cuidar melhor da nossa saúde. Faça a sua parte. Você agora está orientado. Não sei quanto que você sabia a respeito da próstata antes dessa palestra, mas tenho certeza que agora você sabe um pouquinho mais. E procure se informar mais. Hoje nós temos muito acesso à informação. Obviamente tem que ser filtrado, né, a fonte das informações. Compartilhe aquilo que você sabe, e se você, por acaso, está passando por algum problema do que a gente citou aqui, alguma dificuldade, não hesite em pedir ajuda. Procure o médico, se abra, fale com algum familiar. Você que é pai, fale com seu filho, tenha mais liberdade, com alguém que você confia, um amigo mais chegado, porque se você está com alguma dificuldade, você precisa de ajuda e não pode ficar, né, como se diz, segurando aquilo. Peça ajuda, porque sempre é melhor a gente resolver, independente do que seja, o quanto antes. Muitas pessoas, a gente lida com a medicina, tem muito medo de diagnósticos. Às vezes
questão interna, emocional, mas a gente sempre tem que colocar a razão acima das emoções, procurar ter um entendimento racional, né? É igual o pastor Daniel fala às vezes sobre aviação. Por mais que alguém tenha medo da aviação, de voar, você tem que se fundamentar que é o meio de transporte mais seguro, que tem menos acidente proporcionalmente à quantidade de voos, um monte de informação. Então você tem que se fundamentar o seguinte: por mais que porventura você tenha medo de um eventual diagnóstico, você tenha medo de um tratamento, porque o tratamento do câncer de próstata, eu vou tirar minha próstata, tem chance de eu ter algum grau de incontinência urinária, que é perda de urina, dificuldade para controlar. Existe. Tem alguma chance de eu ter impotência sexual depois da cirurgia? Sim, existe. Hoje os tratamentos evoluíram bastante, de tal forma que a técnica cirúrgica permite melhores resultados em caso de uma cirurgia. Obviamente, como medicina não é matemática, a gente não consegue dar uma garantia total sobre um tratamento. Mas comparado ao tratamento do passado, principalmente hoje nós temos técnicas mais avançadas para quem tem acesso, como a cirurgia por vídeo, já está surgindo a cirurgia por robô. Isso tudo tem melhorado os resultados em vários aspectos. Mas o mais importante é que, acima de qualquer uma dessas coisas, o mais importante é o seu bem-estar, é a sua vida, irmão. Né? Então, assim, e pensar que qualquer uma dessas alterações ou desses inconvenientes que um tratamento possa causar, porque todo tratamento tem efeito colateral, né? Se você lê a bula de qualquer medicamento para qualquer coisa, na verdade você fica até assustado. E isso a indústria farmacêutica é obrigada a colocar ali, baseado em estudos, né? Se estudou 100 mil pessoas que tomou aquele remédio, umas e outras teve aqueles efeitos colaterais. Mas não significa que você vai ter usando aquele medicamento. Da mesma forma, a cirurgia. Existem possibilidades, mas não significa que vai ter aquilo com você. Mas o mais importante é o valor à vida. O câncer de próstata é uma doença séria que, se não tratada adequadamente, em tempo hábil, pode evoluir, né, atingindo aqueles órgãos vizinhos ali, a bexiga, o reto, outras estruturas, pode ir para outros locais que a gente chama de metástases, né? O local que mais acontece é nos ossos, e aí o sofrimento é muito maior, porque você vê, quando a pessoa passa por essa situação, ou porque não cuidou, ou porque, nem sempre é culpa da pessoa, obviamente, ou porque não teve acesso, né, ao sistema público de saúde, ou ao local onde vive, ou vários outros motivos, mas que infelizmente tem essa infelicidade, a pessoa infelizmente sofre muito, né, numa situação de um câncer avançado, espalhado, dores no corpo inteiro. Isso não é de forma alguma para assustar os irmãos, mas é para frisar que para qualquer coisa, e também nesse tema, a prevenção, o diagnóstico precoce é sempre melhor. Amém? Vamos lembrar. Isso é a mensagem principal. Você tem mais de 50 anos, tem que fazer o exame de próstata. Uma vez por ano, o exame do PSA e o exame do toque. Você é da raça negra, tem descendência negra, né? Você tem fatores, casos na sua família, você tem mais risco. Então você tem chance do problema aparecer, maior chance, e também maior chance dele aparecer com você mais novo. Então comece mais cedo, 45, tá certo? Agora o seguinte, eu vou passar agora rapidamente. Da outra vez que eu dei essa palestra lá no sítio, eu passei esse vídeo. Eu creio que muitos estavam lá, mas eu vou passar novamente. São só 5 minutinhos para a gente finalizar aqui. Depois, se tiver alguma dúvida, nós vamos abrir o espaço para esclarecimento de dúvidas, seja pelo bilhete, seja quem quiser perguntar, para a gente concluir aqui. E nós, homens, ainda temos uma prerrogativa bem saudável e bem justa. Pastor, eu não gosto de falar de meus problemas com minha esposa para não
sobrecarregá-la. Para de palhaçada, rapaz. Deus olhou para o homem e falou: você não vai longe sozinho, vou fazer uma ajudadora. A mulher entra em cena para te ajudar, cara. É ou não é? Tem uns que entram, ainda não descobriram o papel, mas a maioria delas entra para ajudar. Nós às vezes tentamos poupar nossas esposas. Não, querido. Tenha coragem de falar de seus medos. Eu tive uma experiência com minha mulher. Eu passei mal numa das minhas ministrações e fiquei no local na cidade para fazer alguns exames. Tinha alguns médicos e eles falaram: não, pastor, o senhor fica aqui. E eu descobri, entre outras coisas, que o meu PSA estava 2,28. E é um número bem alto para a minha idade. E eu fui conversar com um amigo, falei: cara, meu PSA está alto. Peguei o exame. Ele disse: isso é câncer. Eu falei: se meu amigo falou isso, eu não quero nem mostrar o exame para o inimigo. E aí vem aquela dúvida, começou aquela coisa na cabeça, e você começa a sentir algumas coisas. E aí, falo para a mulher ou não falo? Não, não vou falar para não preocupar. Aí eu falei: Cláudio, você prega para os outros, chama a dona e fica pelado. Chamei minha mulher no quarto, falei: filha, o exame está aí, ó, meu PSA, entre outras coisas, colesterol 550, triglicerídeo 580, só assim, com fartura. E aí, quando eu falei do PSA, ela olhou para mim séria, e eu falei: vai chorar. Quando eu falei a palavra câncer, minha mulher olhou e disse assim, pegou o telefone, ligou para um médico amigo e falou: tu conhece um urologista bom? Ele falou: conheço o melhor do Rio, marca para o Cláudio amanhã. Desligou o telefone. Eu falei: o que foi? Ele falou: você vai examinar a sua próstata. Eu falei: eu sabia que eu não tinha que ter falado contigo. E isso que dá, ficar pelado, falar. Você vai amanhã. Eu falei: não vou, você vai. Vai olhar isso de uma vez. Você não tem nada, mas vai lá olhar. Você quer que eu vou contigo? Eu falei: aí também é vergonha demais. Não é? No dia seguinte, chega eu lá no Rio de Janeiro, em Botafogo. Entrei no consultório. O médico passou, olhou e disse: tudo bem? Eu falei: tem nada bom. A suspeita de coisas muito ruins. Aí ele começou a rir, entrou no quartinho lá, mandou me chamar, eu entrei, uma porta só, sem rota de fuga. Falei: esse negócio vai dar certo não. Ele falou: você tira a roupa? Eu falei: como assim? No primeiro encontro? Eu sou crente. Tirei a roupa, sentei lá, meu Deus do céu. Olha, vou falar para vocês, você pensa que não pode piorar? Sempre pode, cara. Quando o cara está estalando as luvas, ele olhou para mim e diz assim: eu conheço o senhor. Eu falei: eu não quero saber seu nome, seu endereço, não quero seu telefone, o senhor faz o que tem de fazer. Fui pior, porque o cara enfiou o dedo em mim rindo. Parecia aquela montanha-russa do Play Center. Eu saí dali assim, ó, olhei para a menina recepcionista e falei: ô garotinha, tem que pagar para ele fazer isso? Ela falou: é R$400. Eu falei: eu não vim fazer o exame, eu vim fazer um programa. Ela...
examinei minha próstata, estava tudo direitinho. E sabe por quê? Porque minha mulher me impulsionou a encarar os problemas. A gente brincar sobre o tema e fazer, né? Graças a Deus já melhorou muito a questão do machismo, da resistência. Ainda há, mas é importante que isso seja quebrado, que os homens cuidem mais da sua saúde, porque isso é para o seu próprio bem, né? Mandaram uma pergunta aqui, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, pode se manifestar. Meu pai já teve hiperplasia prostática, isso indica que tenho antecedentes para necessitar o exame de toque, ou o controle do PSA é suficiente? Tenho 42 anos, são duas coisas diferentes. Necessitar do exame de toque, todo mundo vai precisar. Se você quer cuidar da sua saúde, todo mundo. A maioria depois dos 50, mas se tem algum daqueles fatores lá, 45 em diante. É a recomendação atual, baseada em todos os estudos que se tem até o momento. Agora, então necessitar do toque vai precisar. O controle do PSA é suficiente? É o que a gente falou. Só o PSA não é suficiente. Por quê? Porque 20% só é diagnosticado, só é suspeitado pelo toque para seguir os outros exames. Então, pode acontecer o PSA bom, baixinho, e não ter. Agora, hiperplasia prostática, que é aquele crescimento benigno, não tem nada a ver com o câncer de próstata. São doenças, as duas são doenças da próstata, mas são doenças diferentes, né? São doenças diferentes. A hiperplasia, o próprio nome diz, hiperplasia prostática benigna, é um crescimento benigno, e o câncer de próstata precisa de um tratamento mais agressivo. Então, assim, se o seu pai teve câncer de próstata, só ele, você tem 2 vezes mais chance. Tem um irmão, um outro parente em primeiro grau, já vai para 5 vezes. E quanto mais gente teve na família, a chance aumenta. Agora, a hiperplasia prostática, aí isso não é válido para o crescimento benigno da próstata. Gente, vamos fazer o seguinte, o Orville vai levar aí quem quiser fazer pergunta, aí o Arley responde aqui. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu fiz a cirurgia de próstata, tem 2 anos, e até hoje, nada. Por quê? A ferramenta caiu. Então, na verdade é o seguinte, toda pessoa, é isso aí, toda pessoa que vai fazer a cirurgia de próstata, primeira coisa, existe um risco de ter alteração da potência sexual. Essa é a cirurgia radical, a cirurgia para tirar o câncer. Tem como diminuir um pouco essa luz? Por favor, incomoda um pouquinho. A cirurgia radical. Obrigado. Então é o seguinte, tem esse risco. A cirurgia para o tratamento da hiperplasia prostática não tem nada a ver. Não altera a potência, não dá nenhuma alteração nesse sentido. Pode ter alteração, a cirurgia do problema benigno, pode ter alteração na ejaculação, que é outra coisa. Mas o pênis vai ficar ereto, vai ter relação normal. Quem tira a próstata por conta de câncer, existe esse risco. Esse risco, ele é difícil de você falar assim, olha, qual que é a minha chance, no meu caso, doutor? Isso varia, por quê? A pessoa que ela é operada, que infelizmente descobre o problema mais novo, e tem que operar com 55 anos, o risco dele ficar com alteração de potência é menor do que se ele descobre com 70, porque quanto maior a idade, após a cirurgia, a chance de ter alteração da potência é maior. O grau que vai ser alterada a potência também é variável. E outra coisa, depende do problema. Eu disse para vocês que tem 5 graus de agressividade do câncer de próstata. Quando a gente vai operar a próstata, imagina que a minha mão aqui é a próstata. Aqui, nas 2 laterais da próstata, existe uma gordurinha amarelinha, que a gente sabe que no meio dessa gordurinha passa um nervinho muito fininho, né? Que ele está ali no meio da gordurinha, não tem como nem você vê-lo diretamente, mas esse nervinho está relacionado com a ereção. Então, a gente vai fazer a cirurgia, a gente procura separar essa gordurinha para um lado, para o outro, tirar a sua próstata e essa gordurinha fica passando nas laterais. Agora, dependendo
do problema, do grau do câncer de próstata, às vezes é necessário você fazer uma cirurgia mais radical e às vezes até retirar essa gordurinha, se o câncer for muito agressivo. Então depende muito de caso a caso. E aí, nesse caso, retirando, se essa gordurinha não for preservada de forma integral, independente do motivo, a chance de ter um déficit permanente da potência sexual ela é maior. Isso é caso a caso. Então, uma vez diagnosticado o problema, tem que avaliar. Hoje, com as tecnologias que se faz cirurgia por videocirurgia ou pelo robô, o robô, quando a gente fala cirurgia robótica, não é um robô operando sozinho não, gente. É uma máquina que lá dentro da barriga ela reproduz movimentos que a mão humana é limitada. Então, por exemplo, a minha mão aqui para trás, ó, ela só faz esse movimento. O robô ele chega até aqui, para cá também. Então, assim, são articulações, né, e isso está melhorando a técnica, tudo está evoluindo para que os detalhes da cirurgia sejam maiores. Então, a perspectiva que a gente tem é que futuramente esse tipo de inconveniente, no que depende da técnica cirúrgica, vá reduzindo. Mas, se a pessoa tem o câncer de próstata e precisa operar, ela é informada que existe essa chance. Uma grande parte das pessoas, né, ao longo dos primeiros 12 meses, vai recuperando de forma gradual essa potência. Alguns tem vários casos que voltam completamente à normalidade do que era antes da cirurgia, porque às vezes o cara chega lá com 70 anos. Escuta aqui, nós vamos te operar. Atualmente, como é que é a sua potência? Ih, doutor, tá ruim demais. Tá ruim demais. Não, está funcionando uns 40%. Veja, a cirurgia, se tudo correr bem, seu organismo responder bem, você vai recuperar depois de um tempo aqueles 40% que você já era. Ela não, de forma alguma ela melhora, pelo contrário, ela tem chance de ter um pouco de perda. Porque às vezes a pessoa já chega com uma idade mais avançada ou com problemas de saúde que podem afetar seriamente a potência sexual, como a hipertensão, pode afetar, principalmente se ela estiver descontrolada, o diabetes, dislipidemia, o tabagismo, graças a Deus no nosso meio isso não é problema, mas o tabagismo, né, a obesidade, são vários fatores que podem influenciar a potência. Mas, muitos depois da cirurgia, a gente passa medicamentos que vão auxiliar na ereção. Se não funciona, existe algumas injeções que a pessoa aplica com agulha bem fininha, mas feita aquelas de insulina, às vezes até menor, aplica diretamente no pênis, e isso pode dar uma reação. E o último caso, né, quando não dá resposta a nada, existe a opção da prótese de pênis. A gente coloca, né, por dentro do pênis um mecanismo que pode ser uma prótese semi-rígida, que é uma prótese que é firme, dá para a pessoa ter relação, mas ela é meio que dobrável. Então, a pessoa, para não ficar com o pênis ereto, ela meio que dobra ele para cima ou para baixo, né, para não ficar muito volume. E existe, que é uma prótese mais barata. E existe a prótese mais cara, que é uma prótese que fica lá, e a pessoa fica com um controlinho aqui no testículo, que ela aperta e ela infla e desinfla. É uma coisa mais cara, mais moderna, mas o recurso final é esse. Existe um recurso. Oi? Esse aí não falha, né? Apertou o botãozinho, ele sobe. Desapertou, ele desce. Mas é aquilo que a gente fala. Ó, de todos os problemas que mais preocupam os homens, essa questão da potência é uma questão que preocupa muito. E eu compreendo, eu acho que todos compreendem. Mas é aquilo que a gente falou, sempre tem que pensar o que você está tratando, quais são os riscos, e as chances, né, de manter algum grau de potência, ainda que auxiliado por remédio, ela existe, e isso tudo é caso a caso, né? Hã? É isso que eu estou falando para o senhor. Então, se antes da cirurgia já estava prejudicado, a pessoa tendo sorte, ela vai voltar àquilo que era. Pois é. E a gente
Às vezes chega um homem com 70, 75 anos, né? Está preocupado, mas a gente pensa assim, olha, quanto que você já viveu até hoje? Quanto que você já aproveitou, né? Casado, com muitos filhos. É claro que a pessoa quer aproveitar, quanto mais melhor, né? Mas assim, podendo manter é sempre bom. Mas a realidade é que é feito o casamento depois de uma certa idade. O valor da vida também ultrapassa, apesar disso ser uma coisa muito importante para o homem, e é compreensível, mas começa a ter outras coisas, como a família, o prazer de estar com seus filhos, porque você tem que manter vivo. Se você não opera, não faz a cirurgia, o problema fica lá, você pode sofrer muito com a evolução da doença, ou até a morte. Então é preferível enfrentar, fazer tudo que for possível para manter a máxima normalidade, mas enfrentar e continuar aproveitando a vida com a sua família, seus filhos, seus netos e tudo de bom que tem aí, que Deus nos proporciona, né? Aqui, com relação à raça negra, você falou que a probabilidade é muito maior. Isso é baseado em quê? Isso é baseado em estudos populacionais. Então, assim, a gente vê mais homens da raça negra apresentando câncer de próstata proporcionalmente. E populacional é principalmente comparando países com maior predominância de raça negra com países caucasianos e brancos. Da mesma forma que quando eu falei que o consumo de muita gordura e carne vermelha é comparando, por exemplo, populações que quase não consomem com populações que consomem muito e vê-se que a incidência é maior e faz os estudos, os cálculos estatísticos e vê que existe alguma correlação entre uma coisa e outra. Só mais uma. Tem alguma correlação do exame sangue oculto? Não. Nada. Não, o exame de sangue oculto é um exame que pesquisa a presença de rajas de sangue nas fezes. Ele é importante e auxilia no exame preventivo do câncer de intestino grosso. Mas não tem a ver nada com a próstata. Passa o microfone lá para eu conseguir escutar. Seguinte, ficar sentado muito tempo, exercício de bicicleta, andar de bicicleta, andar a cavalo, moto, isso aí impacta alguma coisa com próstata, bexiga? Existe um pouco de associação com a chance, às vezes, de ter uma prostatite, uma inflamação, mas com uma doença mais grave como o câncer não influencia, não. Ok. Alguém? Fechou? Bom, boa noite a todos. Eu só queria falar sobre atividade física. Então, nós temos um projeto que atendeu mais de 1.000 pessoas nas praças hoje. São 11 núcleos. 98% são mulheres. E nós temos dificuldade. Nós fizemos o Novembro Azul numa praça, agora foram 4 homens. 4. Então, nós, homens, precisamos praticar atividade física, cuidar da saúde. Não só questão de estética, que eu acho que é o menos. É questão de saúde mesmo, como o doutor disse ali. Só para ver esse dado, que isso não a gente não está inventando, não. Eu vivo isso diariamente em relação à atividade física, que os homens não fazem atividade física. E aí perguntaram aí sobre potência e tal. Existe correlação. As pessoas que fazem exercício físico, isso contribui para um melhor desempenho sexual. Então, além dos problemas cardíacos, diabetes, tudo que ajuda a controlar, previne doenças, até para essa parte, né, de desempenho sexual, a pessoa que faz exercício tende a ser melhor. Amém, gente? Deu para esclarecer bem aí? Antes de eu passar. Gente, eu deixei aqui meus contatos. Se alguém depois quiser, precisar tirar alguma dúvida, eu estou à disposição dos irmãos da igreja. Tá bom? Então quer dizer que quem é preto e gordo está morrendo, então. Tem chance maior. O pastor Jéssico está quase pegando, está quase conseguindo a graça já.
Aqui, graça e paz, gente, é o seguinte, sobre o que ele falou ali de praticar esporte, é muito importante mesmo. E eu coloco à disposição, porque eu sou ciclista, tenho um grupo de pedal que chama Tatu no Mato, e nós estamos sempre pedalando. Temos vários grupos, a gente faz pedal aqui, Alphaville, a gente faz pedal em vários lugares. Se o pessoal quiser pedalar com a gente, é só entrar em contato comigo, eu tenho disposição de levar qualquer um que quiser pedalar comigo, beleza? Gente, então, obrigado pela presença de todos. Eu particularmente estou muito honrado hoje, que eu nem sabia, mas o meu pai compareceu para a palestra, ele é da Igreja Assembleia de Deus, está nos visitando hoje, e está ali, ô pai, levanta aí, por favor. Sou Geraldo. Seja bem-vindo. Eu estou muito honrado. Eu não me lembro se eu comentei em algum momento ou se alguém contou para ele, mas não estava sabendo que ele viria hoje. Mas obrigado a todos, obrigado ao Gilberto pelo convite. Nós sempre estamos à disposição da igreja, sempre que precisar, né? Eu sempre disse que todas as minhas vitórias, as bênçãos que Deus me deu na minha vida, é para o reino de Deus. E a minha profissão, os meus conhecimentos também são, e eu estou à disposição sempre que precisar. Amém.